Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. A direção do Inter finalmente se manifestou em relação às saídas e chegadas, reforços que estão prestes a ser apresentados pelo clube. Também falamos sobre a situação de um atacante que pode deixar o Internacional e mais, a resposta da direção a empresário envolvendo Taison, a resposta definitiva do Inter sobre esse tema, você confere aqui no canal. Antes da gente falar de todas essas informações, peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal e também ative as notificações para não perder nada, nenhuma novidade, nenhuma informação, nenhum novo bastidor sobre o Internacional. Sem mais delongas, bora falar do Colorado. Quero começar esse conteúdo trazendo informações importantes que foram passadas por José Olavo Bisol. Ele que é vice-presidente de futebol do Internacional, é o comandante político da pasta do futebol e concedeu várias entrevistas nesta quinta-feira. Aliás, vai conceder mais entrevistas também amanhã, na sexta-feira. Eu terei o prazer de entrevistar o José Olavo Bisol na Rádio Bandeirantes. Vou trazer detalhes também para vocês aqui no YouTube. Então já deixa aqui nos comentários perguntas que vocês querem que eu faça para o dirigente do Internacional, para que eu possa também encaixar algumas perguntas nessa entrevista que vou fazer com o dirigente colorado. Mas bom, nesta quinta-feira o Bisol atendeu à Rádio Gaúcha e também ao Correio do Povo. Eu quero falar aqui sobre alguns trechos dessa entrevista, principalmente 3 pontos. Primeiro, sobre reforços. O José Olavo Bisol reforçou mais uma vez o discurso da direção do Internacional, que é de não falar publicamente, ou seja, na imprensa, em entrevistas, sobre quais jogadores o Inter vai contratar, em quantas posições o Inter procura e quantos reforços serão contratados. O Inter não vai falar esse tipo de informação porque entende que isso acaba prejudicando o mercado. O mercado é muito competitivo. O Bisol reconheceu que está difícil contratar nesse mercado, principalmente com a dificuldade financeira que vive o Internacional. Então, mais detalhes o Bisol não deu nessa entrevista, mas eu trago aqui a informação para que você não fique sem ela. Afinal, a gente conversa com as pessoas no off, no bastidor, e essas informações acabam chegando. O Inter deve contratar de 3 a 4 jogadores, dependendo da situação do mercado principalmente. Um zagueiro, um volante, um segundo volante, e aí o volante eu coloco o primeiro volante, então vamos lá. Um zagueiro, um primeiro volante, um segundo volante e um atacante. Esse é mais ou menos o raio-x que o Inter faz desse mercado de transferências. São 2 jogadores principalmente para refazer esse meio-campo. Com a lesão do Fernando, com a indefinição em relação ao Thiago Maia, se vai ou se fica, e com a má fase do Bruno Henrique. O Inter entende que esse é o setor que mais precisa de reforços. Bom, o Bisol também falou sobre vendas, e para mim ele dá uma dica ou quase entrega qual vai ser a estratégia do Internacional em relação à saída de jogadores. Ele comenta sobre o Vitão ter propostas, sondagens, diz que é um jogador muito valorizado, mas ele dá a solução desse problema, o pulo do gato. Como tu vende jogadores, mas também não desarma o teu time, não desarma o teu técnico vendendo os principais jogadores. E ele dá uma dica muito importante. Jogadores da base. Queiram ou não, talvez não seja o ideal, o Inter talvez pudesse aproveitar mais esses jogadores dentro do seu elenco, mas essa é a solução encontrada pela direção do Inter. Jogadores que estiveram na seleção brasileira sub-20, jogadores mais jovens, e aqui eu cito vários exemplos para vocês. Ricardo Matias, Gustavo Prado, Antony, que tem sondagem da Atalanta da Itália, aliás, todos esses jogadores têm sondagens de clubes europeus, o próprio Henrique Menck, que está sendo emprestado agora para um time italiano, jogador que nem jogou ainda pelo profissional do Inter. Então é esse o modelo que o Inter está encontrando para fazer caixa, vender jogadores. Eu lembro aqui para vocês também,
O Inter estipulou a meta de 160 milhões de reais em vendas nesta temporada. Já atingiu aproximadamente 40 nesse ano e vai receber aproximadamente mais 40 milhões, são 38 milhões com a venda do Johnny para o Atlético de Madrid. Então o Inter está na metade do caminho, quase 80 milhões, precisa de mais 80. E vai tentar esses valores com jogadores que valem menos, que são promissores, mas que hoje não são essenciais no time do Inter. Antony, Prado, Ricardo Matias, essa galera está na mira do mercado e são os favoritos para deixarem o Inter nesta janela de transferências. O Bisol também falou, pessoal, sobre a situação de Taison e deu a versão da direção do Inter e a decisão tomada. Ainda vou adicionar algumas questões, mas basicamente o que disse o Bisol foi que ele reconhece o Taison como um ídolo, como um jogador que deu muito ao clube, mas que não há uma negociação no momento para a volta dele ao Internacional e que esse assunto não está com o departamento de futebol. Ou seja, o que eu entendo dessa resposta do Bisol, não tem nada acontecendo, esse assunto é do presidente e mais uma vez o Inter reforça publicamente esse discurso de que não quer a contratação do Taison. Eu já havia aqui trazido no canal uma informação que eu obtive nos bastidores de que a direção do Inter não faria esse movimento, inclusive não queria a volta do Taison, permanece esse desejo da direção do Internacional. O Lucas Colar também trouxe uma informação após essa fala do Bisol, dando conta que o empresário do Taison já foi comunicado que o Inter não deseja que ele volte ao clube. Inclusive, a tendência a partir disso era a renovação do Taison com o futebol grego, com o PAOK da Grécia. Eu entrei em contato imediatamente com um dos empresários do Taison e ele até estranhou essa situação, disse que ainda não havia conversado com a direção do Internacional, até estranhou a notícia, disse que estava dirigindo, que não viu, não acompanhou o noticiário e que tampouco foi comunicado de nada pela direção do Internacional, pelo menos a resposta que o staff do Taison me deu, disse que ainda estava aguardando uma posição da direção, mas que, segundo os colegas, está tomada e o Inter, repito, não vai contratar Taison, jogador que esteve aqui no clube em 2021, mas não retornará nesta temporada. Fechando esse vídeo, trago informações também a respeito de Luca Holanda, centroavante que pode e deve deixar o Inter nesta janela. O Inter, é de conhecimento de vocês, tem 3 centroavantes nesse momento: Ricardo Matias, Ener Valencia e Rafael Borré. Existe a possibilidade de saída de 3 desses 4 centroavantes. O Valencia, a gente já falou aqui no canal, pode deixar o clube, o Inter vê com bons olhos essa possibilidade para aliviar espaço na folha, quem sabe contratar um outro jogador que chegue aqui com um ânimo diferente, com características também diferentes. Então o Valencia, se receber proposta, pode sair. Ricardo Matias, eu citei há pouco, pode ser vendido para fazer caixa, então existe também a possibilidade de saída. E agora surge a possibilidade do Luca, que não vem recebendo muitos minutos, até jogou mais do que em tese deveria, por conta das lesões que o Inter teve nas últimas semanas em relação a centroavantes, mas a ideia da direção é negociá-lo, principalmente por empréstimo, para que ele tenha uma rodagem, quem sabe no exterior, num clube de Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia da direção e que o empresário do jogador vê com bons olhos também neste momento. Tá certo, galera? Esse foi o vídeo desta quinta-feira à noite. Eu volto amanhã na sexta. Não deixe de comentar aqui embaixo, principalmente a sua sugestão, a sua pergunta para José Olavo Bisol, que será entrevistado por mim amanhã na Rádio Bandeirantes. Tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e eu volto num próximo conteúdo. Valeu e até mais!